Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar especificamente sobre valores para o intercâmbio de au pair na França. Não existe agência para você fazer esse tipo de intercâmbio. Se eu não me engano, somente um país da Europa, que é a Holanda, eles exigem agência. Então, você vai fazer o processo todo sozinho. Os valores que eu vou falar aqui são os valores que eu paguei nesse ano de 2018. Primeiro de tudo, todo o processo de cadastro no site do Au Pair World e achar família, esse processo é todo gratuito. Para a obtenção do visto, tem alguns documentos que você precisa separar e fazer, e alguns desses documentos você vai precisar pagar para obtê-los. Por exemplo, esse aqui é um item que não é obrigatório, mas eu recomendo que você tenha. Se você tem carteira de habilitação no Brasil, não é uma regra, não é obrigatório você dirigir, nem você ter carteira de motorista. Mas, se você quiser, e eu recomendo porque muitas famílias querem alguém que tenha carteira de motorista, você vai precisar pegar a permissão internacional de direção. Você vai falar com o Detran da sua cidade e solicitar para eles esse documento e ele custa, em média, R$300. Então, quando você achar a família, você vai enviar para eles por correio o contrato e seus documentos. Esses valores de correio, eu vou colocar uma média de R$200. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas eu vou colocar a média. Outra coisa, alguns documentos que você vai enviar nesse correio precisa de tradução. Se você vai dar o seu diploma da faculdade, você não pode enviar a versão em português, porque a Direct que analisa lá, e se você não sabe do que eu tô falando, vai lá olhar no vídeo sobre o visto. A Direct vai analisar os seus documentos e ela precisa analisar em francês. Então, você vai precisar traduzi-los. Diploma de faculdade, às vezes certidão de nascimento. Então, com tradução de documentos, tradutor juramentado, você vai procurar um tradutor juramentado na sua cidade. Eu coloquei uma média de R$300, pode ser que dê mais, dependendo dos documentos que a Direct te pedir. Algumas Directs pedem atestado médico. Se você já tiver convênio ou se você quiser tentar pelo SUS, você não vai pagar nada. Eu optei por fazer numa clínica de medicina do trabalho e foi R$40 a consulta. Já levei o formulário na língua que eu queria e o médico assinou. Então, não precisei traduzir o certificado médico. O que eu gastei de remédio na viagem, coisas que eu queria levar para dor de cabeça, anticoncepcional, etc. Gastei total R$200. No visto, nesse ano de 2018, o total deu R$760. E a passagem, que também é por sua conta, a não ser que a sua família seja muito boa e te ofereça uma ajuda para pagar. Então, a não ser, você vai pagar sozinho, eu paguei sozinha. A minha passagem promocional para a França, R$1.200. E aí, um dinheirinho para levar, porque você vai começar lá. Eu levei uns 250, 300 euros e foi o suficiente, porque o pagamento do trabalho é por semana, então depois da primeira semana de trabalho você já recebe uma parte do dinheiro, então total R$1.000. No final das contas, temos total R$4.000. Esse é um dos intercâmbios mais baratos de que eu tenho conhecimento. Se você for para os Estados Unidos, talvez dê mais ou menos isso também. Mas se você for só estudar, sem trabalhar nem nada, com certeza você vai gastar muito mais do que isso. São dois vistos diferentes, estudante e estudante au pair. O estudante au pair você não precisa demonstrar que tem dinheiro para o consulado. O estudante normal você tem que ter bastante quantia em dinheiro. Então, é isso. Total do intercâmbio, R$4.000. Se tiverem alguma dúvida, me procurem no Instagram. Não deixem de se inscrever e boa viagem!